Olá, olá! Sejam muito bem-vindos novamente a mais um programa Entre o Céu e a Terra, aqui na Madrugada Astral da Vibe Mundial. Esse programa maravilhoso, onde a gente vai falar sobre a construção dessa ponte que nos conecta a Terra, a experiência do mundo físico, ao céu, a toda essa nossa origem, que é o plano divino, o plano espiritual. Então, essa construção dessa ponte vai depender muito de como que a gente vivencia o nosso dia a dia com qualidade, fortalecendo essa conexão espiritual, lidando com os desafios do mundo físico que muitas das vezes criam distrações para que a gente se reconecte e fortaleça essa nossa conexão espiritual. E aí, como é que estão as distrações no dia a dia? Depois nós vamos ter ainda oportunidade para falar um pouco mais a respeito de tanto ruído que acontece aqui durante a nossa encarnação, que acaba nos afastando um tanto dessa nossa origem espiritual, da nossa conexão com os nossos guias e mentores espirituais. Mas por hora, no programa de hoje, a gente vai falar sobre as versões de nós mesmos. O tema hoje é esse, ó, seja a sua melhor versão, mas a melhor versão que você conseguir ser. Não é aquela versão idealizada, você tem que se comparar para ser como fulano, ciclano, não. Entender quem é você e como você se percebe no dia a dia se aprimorando. E é sobre isso que a gente vai refletir um pouco mais. A gente vai iniciar com a nossa historinha para que a gente então se aprofunde nesse tema. Vamos pensar numa pessoa comum, como eu, como você, que acorda todos os dias pela manhã e ela se olha no espelho. Às vezes ela vê defeitos, às vezes vê cansaço, às vezes ela nem se olha no espelho de verdade. Só dá uma olhada meio rápida assim e já embala nas atividades do dia a dia. Essa pessoa que já ouviu muitas e muitas vezes aquela frase conhecida e até banalizada: seja a sua melhor versão. Mas o que isso significa, no fim das contas? Ser uma pessoa mais produtiva? Ser uma pessoa mais bonita? Ser uma pessoa mais forte? Ser uma pessoa espiritual? Ser mais e mais e mais. E durante muito tempo, essa pessoa da nossa historinha até tentou ali se melhorar, mas por pressão mesmo da sociedade, do mundo, de toda parte, por pressão da opinião dos outros, do julgamento das redes sociais. Só assim, e por conta disso, que ela quis se aprimorar, fazer uma faculdade, melhorar a estética, melhorar a aparência, as roupas, porque aonde ela ia, ela tinha que se adequar. Então, pela pressão do ambiente, ela precisava aparentar ser até mesmo uma pessoa que, na verdade, não era bem aquela que representava os seus próprios valores, seus próprios desejos, ou ainda o seu próprio estilo. Mas demorou um bom tempo. Com a ajuda de bons amigos, de alguma terapia, de autoconhecimento, para essa nossa personagem da história entender que a melhor versão não vai nascer de uma cobrança externa, e sim da aceitação de si mesma, do autocuidado, do autoamor, do autorrespeito. Essa pessoa que, entendendo tudo isso, aí sim passou a cuidar melhor de si, a cuidar melhor do corpo, não para impressionar os outros, mas por saber que era importante cuidar da saúde física. Que olhar para o espelho e visualizar uma pessoa bonita não seria para impressionar os outros, mas seria para melhorar a própria autoestima, bem-estar e autoamor. Essa pessoa passou a organizar os pensamentos, passou a observar e respeitar melhor as emoções e os pensamentos. Especialmente aqueles de autocrítica, de autopunição, de não merecimento, começou a trabalhar mais nisso conscientemente. Passou a escolher até mesmo melhor as pessoas com quem se relacionar e com quem confidenciar da própria vida.
passou a transformar os próprios valores, as próprias crenças, identificando aquilo que limitava e falando, não, isso daqui eu não quero que faça parte mais da minha vida. Essa pessoa passou a se autoconhecer, passou a se aprimorar, passou a se importar menos com a opinião alheia e muito mais sobre aquilo que realmente traz alegria, traz felicidade de verdade. Essa pessoa começou a perceber que ser um ser humano melhor não é competir com os outros, e sim respeitar o próprio processo, se orgulhando das autotransformações, do ganho de sabedoria que vem com o tempo. E aí, se ninguém estivesse te observando, se ninguém estivesse te cobrando, se ninguém estivesse te exigindo para você se adequar aos ambientes, às situações, você manteria as mesmas escolhas que você tem feito hoje? Ou você mudaria e se comportaria de um jeito completamente diferente? Se você precisasse sair na rua sem ter outras pessoas te observando, tudo tivesse isolado, você com você, como que você sairia? Seria se produzir, se arrumar? Ou você simplesmente fala assim, ninguém vai estar vendo mesmo, então eu vou sair de qualquer jeito? No fim das contas, a gente está no mundo, vivendo em sociedade, interagindo com um monte de gente. E a gente sabe que nas conexões, nas relações humanas, existem muitas expectativas. Expectativas fluem de um lado para o outro. Olhares ocorrem de um lado para o outro. E é como se essas pessoas presentes no mundo, todos nós fazemos parte dessa sociedade, dessas pessoas desse mundo, estivessem julgando umas às outras, observando, criticando com o olhar. Então é como se, ao sairmos de casa, a gente já tivesse que lidar com esse olhar do julgamento alheio. E a gente tem que estar muito ciente se a gente está se importando mais ou menos com isso. A gente sabe, é claro, que no quesito se tornar a melhor versão, a aparência é cartão de visita, não é verdade? É o que se destaca mais, que chega em primeiro lugar. Isso e a tua energia, é claro. Abrir um sorriso também pode abrir portas. E se a gente também não estiver preocupado ou se importando com a opinião dos outros totalmente, a gente iria ignorar os sentimentos alheios e nessa da gente fazer qualquer coisa que a gente quisesse fazer, a gente poderia estar magoando sentimentos, estar sendo egoísta. Então não tem como simplesmente a gente ignorar completamente as opiniões dos outros. Mas a gente pode aprender a filtrar. E a gente vai para um outro nível de reflexão. Filtrar as opiniões, filtrar o julgamento. Porque quando as opiniões vêm com críticas construtivas, com sugestões sadias, visando o nosso bem legítimo, o aprimoramento pessoal legítimo, desejando realmente o nosso bem, o nosso progresso, o nosso sucesso, a nossa prosperidade, as opiniões vêm acompanhadas de amor, vêm acompanhadas de carinho, de cuidado, de zelo nas palavras, na maneira como as pessoas dirigem as palavras, se referem a si, aos temas diversos, a todo e qualquer assunto. Agora, quando as pessoas não estão nem aí, de fato, com a opinião dos outros, elas saem dando patada para cá, para lá, falam aquilo que desejam falar, sem se importar com as consequências. Mas isso é preocupante, porque a gente tem que entender que a gente está convivendo com outros seres espirituais em evolução e a gente tem responsabilidades diante da evolução do outro e nossa, porque o impacto negativo que a gente causa no mundo gera karma negativo para nós. E aí, será que a gente comete muito sincericídio por aí? E acaba gerando muito karma negativo para a gente? Tem situações em que a honestidade e a transparência são fundamentais. Mas é claro que a gente tem que, nesse processo de dizer as coisas que precisam ser ditas, é fundamental ter discernimento
o discernimento para a gente saber o que dizer, como dizer, sem a intenção de magoar ou de machucar, mas com a intenção de informar quando algo precisa ser informado, com a assertividade com que aquilo precisa ser informado, com a amorosidade com que algo precisa ser informado, precisa ser dito, para que as pessoas que vão receber as informações, elas possam acolher e entender que aquilo é para o bem, e não simplesmente uma crítica destrutiva. Então, quando a gente fala sobre a gente se transformar na nossa melhor versão, é a gente começar a prestar atenção também no que a gente fala e como a gente fala com os outros, imaginando se fosse a gente do outro lado ouvindo. Será que somos pessoas gentis com as palavras? Será que somos empáticos uns com os outros? Será que nós temos genuinamente essa simpatia? A começar pela nossa energia, quando a gente chega nos lugares e vai interagir depois com as outras pessoas. Ser a nossa melhor versão é entender também como a gente conviver em sociedade, em harmonia. Entendendo quando as nossas ações impactam negativamente os ambientes. Quando as nossas palavras podem ferir os sentimentos dos outros. Às vezes a sabedoria está no silêncio. E a gente vai estar com isso aprendendo também uma nova versão da gente mesmo. Porque tem muita gente que fala demais e ouve de menos. E tem pessoas que são muito inteligentes e sábias e falam pouco, contribuem pouco. Porque não desejam se expor, porque não desejam entrar em atritos e conflitos. Ora, existe um momento em que a gente pode ser chamado, convidado a contribuir. E outros momentos que a melhor coisa que a gente pode fazer mesmo é não tomar partido, não falar nada, não se envolver, para não ficar alimentando ainda mais conflitos desnecessários. Isso, meus queridos, é a arte de viver, porque quem disse que a vida tinha que ser fácil, né? Ela traz para nós muitos desafios e nuances muito sutis da arte de se relacionar. E aí a gente entra em toda aquela parte da inteligência emocional, que a gente saber identificar os momentos certos de interagir, de falar, como falar, o que fazer, se comunicar. E existe a comunicação verbal, a comunicação não verbal. Existe tanta coisa que pode ser levada em consideração no quesito comunicação. Você comunica com o olhar, com os gestos, com a expressão da tua sobrancelha. E às vezes a gente não percebe isso. A maneira como a gente gesticula, como a gente modula a nossa voz. Tornar-se a sua melhor versão é começar a olhar para todos esses aspectos que fazem parte do seu ser como característica de como você se comunica e comunica a sua mensagem ao mundo, como você leva a sua imagem ao mundo. Então não é só sobre aparência, sobre mostrar alguma coisa para que os outros vejam. É sobre comunicar uma mensagem, a mensagem que o seu espírito encarnado tem para transmitir para o mundo, para as pessoas. Que versão de espírito você está? 1.0? 1.6? Eu estou tentando melhorar a minha versão aqui. Às vezes a gente tem que fazer uns aprimoramentos. Então tem horas que a gente tem que fazer uma retrospectiva, uma autoanálise, entendendo, opa, pera lá, como que eu estou conduzindo a minha vida aqui no mundo físico no quesito cuidados com a saúde física e bem-estar físico? Como que eu estou conduzindo a minha vida aqui no mundo físico com os cuidados emocionais, com os cuidados mentais e os cuidados espirituais? Mas não tem só isso, também tem os cuidados sociais, né? Como a gente se relaciona. Então, quando a gente fala sobre ser a nossa melhor versão, é a gente entender que, opa, pera lá, à medida que o tempo passa, eu sei que eu tenho um compromisso, uma responsabilidade comigo mesmo. Eu sei que vou envelhecer e vai chegar um momento que eu preciso ter autonomia e o meu corpo vai estar perdendo massa muscular. Eu sei que me transformar numa melhor versão de mim é entender que meu corpo amadurece também e envelhece. E eu saber que me alimentar bem, dormir bem, fazer uma boa atividade física e passar protetor solar é importante para a gente cuidar do veículo físico, que é fundamental para que o nosso ser espiritual tenha a vivência aqui no mundo físico adequada. Tenha as condições de viver adequadamente aqui a jornada
encarnatória. Se a gente não cuidar das emoções, nós vamos permanecer imaturos, ingênuos em aspectos da vida que são fundamentais de desenvolvermos ali algum nível de maturidade para a gente conseguir se relacionar melhor com os outros, sem que expectativas e ilusões sejam criadas num nível exorbitante ao ponto de que, caso nossas expectativas e ilusões não venham a ser atendidas, para que a gente não entre em pânico e para que o nosso mundo não desabe, não caia. A gente tem que cuidar do nosso bem-estar emocional. A gente tem que cuidar do nosso bem-estar mental, psíquico. Porque se a gente não olhar para essa parte e zelar pela saúde da nossa mente e dos nossos sentimentos, se a gente não fizer isso, como que vai estar a nossa capacidade de discernir, decidir, elaborar ideias, capacidade também de julgar no sentido de escolher com assertividade, com sabedoria, para a gente trilhar a nossa jornada bem aqui no mundo físico, saber o que a gente quer fazer, saber como chegar nos nossos objetivos, nas nossas metas, de acordo com projetos maravilhosos que a gente pode criar. Já parou para pensar? Aí a gente chega naquele ponto, você está cuidando e tratando o seu corpo como um aliado ou como um inimigo? Só oferecendo para ele aquilo que não vai contribuir para ele ter uma boa saúde. E, consequentemente, isso pode vir a prejudicar a sua jornada aqui no mundo físico e as experiências que você vai colher aqui no mundo físico. Então, boa forma física não é por uma questão de estética, é a gente se sentir bem e se cuidar. É a gente se sentir disposto, acordar falando assim, descansei, dormir bem. E a gente ter força para poder levantar da cadeira quando a gente estiver lá com 70, 80 anos de idade. A gente tem que cuidar do nosso físico desde já. É fundamental. Tem muita gente com idade bastante avançada que está precisando de ajuda, de apoio, porque já não tem força muscular mais. Isso, gente, é falar sobre os desafios da vida aqui no mundo físico. E a gente saber que a gente tem responsabilidade pela nossa máquina física. E que vai chegar um momento em que ela vai cobrar o preço daquilo que a gente negligenciou. Você está tratando bem o seu corpo? Como que você está tratando ele? No aspecto energético, o que tem drenado a tua energia ultimamente? Já parou para pensar? É trabalho, é vida pessoal, relacionamento, são as pessoas, são os ambientes, pensamentos repetitivos que a gente tem que ficam consumindo a nossa energia, demandando tanto da nossa energia. Por vezes, uma forma da gente se abastecer energeticamente é a gente procurar meditar, ter rotina de meditação, ir para a natureza, botar pé no chão, fazer uma troca de energia com a natureza. Quando foi a última vez que você fez isso? Você descansou bem? Teve tempo para se cuidar? Do emocional, você é aquela pessoa que sente, elabora ideias em relação ao sentimento, amadurece com eles, evolui com isso, ou aquela pessoa que só vai acumulando, só vai acumulando, só vai acumulando e adoece, somatiza. E é fundamental nesse desenvolvimento da maturidade emocional a gente entender as emoções, dar nome para elas. Eu estou sentindo isso, eu reconheço. Abraça esse sentimento. No sentido figurado, é claro, mas é no sentido de acolher e de aceitar e dar o nome. Eu estou triste, eu estou irritado, eu estou... Não. Pode ser com fulano, com ciclano, com a determinada situação que não foi do jeito que eu queria, mas não vou fazer com que isso também prejudique outras pessoas ao meu redor, porque eu sei que é uma questão minha. Eu não vou sair projetando nos outros, mas eu sei que eu preciso aprender a lidar com isso, para que isso não me machuque por dentro, para que isso não me faça mal. Mentalmente, o quanto a sua mente te incentiva e o quanto ela te sabota. Quando a gente estabelece críticas destrutivas, aquelas autocríticas que são excessivas, quando a gente estabelece comparação demais e a gente fica alimentando aquelas vozes na nossa cabeça que ficam dizendo um monte de coisa que geralmente é para nos depreciar.
Você está sendo gentil com você? Da onde vem essas vozes da sua cabeça? Vem de dentro? Ou será que a gente está dando ouvido demais a muita gente que fica criticando muito? Como que a gente pode higienizar esses nossos pensamentos? Às vezes a gente tem que fazer higiene de gente na nossa vida. Ou do conteúdo que a gente consome por aí. Já parou para pensar? No social, as relações constroem ou destroem a sua vida? Elas elevam ou diminuem a sua autoestima? As 5 pessoas com quem a gente mais convive, a gente se torna a média delas. Com aquelas que a gente mais convive ou interage. Como que está a média das suas relações? Você tem conexões verdadeiras e valorosas, profundas, que te fazem se sentir parte, que valorizam você ao invés de ficarem depreciando você? Estabelece com elas limites saudáveis? Ou são conexões que somente te arrastam para baixo? E aí? E no espiritual? Como que tá? As suas práticas espirituais estão alinhadas com aquilo que de fato você acredita? Ou você percebe incoerência entre o que você acredita e o que você pratica? É o tal do faço o que eu estou dizendo, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? Você está sendo coerente espiritualmente? Você está realmente aplicando aquilo que você vem estudando? Aquilo que você entende como sendo a sua espiritualidade, que pode ou não estar associado com uma religião? Você está sendo uma pessoa coerente com a sua filosofia de vida? Ou ela é mais uma coisa bonita para falar, eu sou tal coisa, eu sou espiritualizado, etc, etc, mas na prática, você não pratica isso. E aí, como que está esse processo? Para a gente fechar, aquela perguntinha final. Se você decidisse hoje cuidar melhor de si, se tornar uma versão mais aprimorada de você, subindo mais um degrau, qual seria a próxima atitude, a próxima mudança que você faria? Aquilo que você vem adiando talvez há algum tempo? O que é? E o que está faltando para você colocar em prática? Dá tempo ainda para primeiro semestre de 2026? Bora praticar? Bora fazer? Uma coisa a mais que você consegue implementar de mudança na sua vida já vai te tornar uma versão melhor do que você é hoje. Isso com certeza. E a cada encarnação a gente vai se transformar numa versão ainda melhor de nós. Vamos aproveitar? Não vamos perder tempo não. Aproveita a encarnação, que ela está aqui, ó, é presente. Uma outra ainda vai levar muito tempo pela frente. Bora viver, bora aproveitar. E é isso, vamos finalizando mais um programa Entre o Céu e a Terra. Eu sou Fernando Vidia, estou aqui com vocês semanalmente e convido também a conhecerem o meu trabalho no meu site fernandovidia.com.br, minhas sessões de tratamento energético e espiritual à distância, e me acompanhar nas redes sociais @FernandoVidia. E convido vocês a acompanharem os próximos programas toda virada de segunda para terça-feira, 00:30, e com reprises às quartas-feiras, às 6:30 da manhã, aqui na Vibe Mundial. Madrugada Astral, deixo para vocês um super beijo, um grande abraço e desejo uma excelente vida para todos nós.